E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde basicamente vocês fazem perguntas e eu as respondo. Aí vocês vêm nos comentários desse vídeo, deixam novas perguntas, eu as respondo num próximo vídeo e assim a gente vai até o fim dos tempos. Antes de mais nada eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e principalmente, tá, para deixar a sua pergunta nos comentários para que eu responda numa próxima edição. Vou começar com o questionamento do Elias Rocha. Emerson, é verdade que a CBF estuda fazer o Campeonato Brasileiro com 32 clubes e o Cruzeiro poderia voltar à Série A desse ano? Elias, obrigado pela pergunta. Eu achei importante selecionar essa porque é um questionamento que alguns de vocês fizeram e não procede. O Campeonato Brasileiro não vai ter 32 equipes, o Cruzeiro não vai disputar a Série A, o Cruzeiro foi rebaixado, vai jogar a Série B como tem que ser. Ah, mas o formato do Campeonato Brasileiro não pode ser modificado? Bom, nesse momento a gente tem muito poucas certezas, né? Porque justamente estamos vivendo um cenário de exceção, uma pandemia, e a gente não sabe exatamente quando é que o futebol vai retornar de fato. Só que o papo que brotou nas últimas semanas, que vai ter campeonato de 32 equipes, que quem caiu não vai cair, não sei quem vai subir, isso aí não procede, é fake, é lero-lero, é conversa fiada, e na minha opinião, o Cruzeiro tem realmente que jogar a Série B, porque o Cruzeiro mereceu ser rebaixado, e a única forma de você limpar o seu nome depois de um rebaixamento é você subiu no campo, caiu no campo, sobe no campo. Eu tenho muito mais nojo de um Fluminense que deixou de cair no tapetão, depois subiu da terceira para a primeira divisão no tapetão, do que para times que caíram e voltaram no campo como tem que ser, tá? Então o Cruzeiro não vai disputar a Série A desse ano, o Cruzeiro caiu e tem que jogar a Série B. O Henrique Aron pergunta: Emerson, você acha que o Mineiro será cancelado? Henrique, obrigado pela pergunta. Como eu respondi no questionamento anterior, a gente não tem muita certeza sobre nada nesse momento. Mas uma coisa é fato. As federações estaduais, elas têm muito mais poder na CBF do que os próprios clubes. E as federações precisam muito da realização do campeonato estadual porque é meio que o produto delas, tá? O campeonato estadual só existe para satisfazer realmente o ego e as necessidades das federações, porque para os clubes grandes, estadual é um desastre. Mas as informações que a gente tem disponíveis até o momento, né, seja do pessoal da CBF ou das federações, é que antes de começar o Campeonato Brasileiro, eles vão terminar todos os estaduais, tá? Então a possibilidade de cancelamento do Mineiro e de qualquer outro estadual, ela é muito remota e é muito mais provável que assim que voltar o futebol, voltem os estaduais e só depois comece o Campeonato Brasileiro, por mais bizarro que isso seja. O Matheus Borges pergunta: você acha que um presidente como o Petralha do Atlético Paranaense seria uma boa? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu tenho certeza que não seria uma boa, até porque o Cruzeiro já teve o seu Petralha por muitos anos e até hoje ele tá urubuzando o ambiente do clube, cercando aí, que é o senhor Zezé Perrella. Você pega o modus operandi do Petralha lá no Atlético Paranaense e o do Perrella no Cruzeiro, não tem muita diferença, tá? É a mesma coisa, é o mesmo estilo aí de patrono, de dono do clube, né? De ditador até. E eu sou totalmente contra esse tipo de gestão de futebol, tá? Centralizadora, assim como sou totalmente contra a formação desse tipo de pessoa, né? Do Petralha, do Perrella, do próprio Eurico Miranda, que só saiu do Vasco quando morreu. Se o futebol brasileiro quer olhar pra frente, não é com exemplos desse tipo, tá? A gente precisa de gestão profissional, não de alguém que acha que é o dono da bola, que pode fazer o que quiser com um clube de milhões de torcedores. E tem um detalhe interessante sobre essas figuras, que todos eles têm episódios bem controversos e mal explicados aí na sua carreira, tá? Seja envolvendo dinheiro do clube ou dinheiro aí, porque muitos também se aventuraram na política, né? Então assim, caras, definitivamente tudo que o Cruzeiro não precisa é o retorno de um Perrella ou de um novo Perrella que tenha outro sobrenome. O Jonathan Hudson pergunta: em caso da Série B começar com jogos sem torcida, já conta para a punição do Cruzeiro dos jogos sem torcida ou serão um caso à parte? Jonathan, obrigado pela pergunta. Eu selecionei essa, cara, porque infelizmente eu não tenho a resposta, tá? Eu realmente não sei o que vai acontecer. É um estado de exceção, a gente nunca viveu uma situação como essa, né? Porque assim, o Cruzeiro tem que cumprir aí um certo número de jogos, né? Nesse momento são 7 jogos sem torcida. Só que é muito provável que quando retornarem as competições, todo mundo jogue sem torcida durante um período. Então assim, considerando a letra da lei, eu acho que o Cruzeiro tem que cumprir os jogos sem torcida mesmo durante esse problema, né, dos jogos sem torcida durante a pandemia. Fica confuso até de explicar, né, mas na minha opinião, não faria nenhum sentido a gente cumprir jogos sem torcida por causa da paralisação, né, de todo o futebol no mundo inteiro e depois ainda ter que cumprir mais 7 jogos sem torcida. Seria uma forma da gente ter uma dupla punição, sabe? Mas aí eu acho que é uma coisa que quando voltar às atividades que a gente vai ter alguma informação sobre isso,
Talvez o departamento jurídico do Cruzeiro é que possa responder o caso, mas até o momento não tem nenhuma notícia a respeito. O Gerson Salles pergunta: você acha válido o Cruzeiro fazer algum tipo de parceria com clubes de menor expressão e emprestar jogadores jovens para adquirir ritmo de jogo e experiência em competições profissionais para quando chegar no profissional do Cruzeiro estiverem mais prontos? Gerson, obrigado pela pergunta. Se o Cruzeiro estivesse numa boa situação financeira, eu acho que isso seria uma forma interessante sim de você dar maturidade para o seu jogador e poder aproveitá-lo no futebol profissional daqui a pouco. Como o Cruzeiro vive uma situação desesperadora na parte financeira, eu sou contra simplesmente porque quando você faz esse tipo de parceria e empresta o jogador, quem paga o salário do jogador durante o empréstimo é você, não é o novo clube. Pelo menos é assim nos modelos de negócio que a gente já viu acontecerem no próprio Cruzeiro, quando tinha parceria com o Ipatinga, e em várias situações que acontecem lá na Europa também, os tais clubes satélite. Então nesse momento eu acho que o Cruzeiro tem que achar formas de emprestar os seus jovens jogadores com os novos clubes pagando os empréstimos, saca? E tem uma coisa interessante que você consegue emprestar jogadores para países diferentes, para cidades diferentes, para disputar competições diferentes, o que certamente agrega um pouco mais em bagagem até de vida mesmo para o atleta para quando retornar ao clube. O Rafael Enio pergunta: se você fosse treinador do Cruzeiro e no gol o Fábio se aposentasse, você colocaria um goleiro da base para ser titular ou contrataria um novo goleiro já que o Rafael foi embora? Rafael, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que o Cruzeiro tem obrigação de se preparar bem para a saída do Fábio, porque certamente o Fábio vai parar de jogar, se não for nesse ano, vai ser no próximo, né? O Fábio já tá fazendo 40 anos agora em 2020. A gente não se preocupava com isso porque tinha o Rafael, né? Mas como o Rafael traiu o movimento, então ele que se foda pra lá e a gente vai ter que se virar com as outras opções. Eu gosto do futebol do Vitor Eudes, gosto do Vinícius, acho que são bons goleiros. O Denivis, né, que é o quarto goleiro, também é bom, mas o meu goleiro reserva pro Cruzeiro seria o Lucas França, que tá emprestado ao Ceará e o empréstimo dele acaba agora no meio do ano. Ele é um cara que já jogou 3 partidas pelo profissional do Cruzeiro na temporada 2016, tem um pouco mais de rodagem, de vivência, né? Já jogou no futebol português, também teve esse empréstimo no Ceará, onde ele mal jogou, mas pelo menos ganhou uma cancha maior. Então eu não pensaria em contratação, mas na reintegração de um jogador que está emprestado e que é muito bom goleiro. Eu acho o Lucas França melhor que o Vitor Eudes, acho ele melhor que o Vinícius, e não é nada contra esses outros goleiros do Cruzeiro que também são muito bons e têm muito potencial, mas se fosse para fazer uma linha sucessória, eu acho que o Lucas França é quem mais merece ter uma oportunidade, porque ele é muito bom goleiro e não teve chance até agora justamente porque a gente forma muitos bons goleiros. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: você já torceu contra o Cruzeiro alguma vez só para o treinador ser demitido? Carlos, obrigado pela pergunta. Deliberadamente torcer contra o time, eu realmente não me lembro de ter torcido, tá? Eu te diria que não. Agora, por exemplo, nesse último jogo que o Cruzeiro jogou contra o Coimbra, a hora que a gente toma o gol de falta, tá ali no finalzinho, eu parei e pensei o seguinte: se empatar, o Adilson não cai. Se perder, o Adilson cai. Eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, sabe que é melhor perder do que empatar? Sabe? Então, tipo assim, eu pensei. Então, se eu tivesse que responder a sua pergunta, eu acho que é o sim. Porque naquele momento que o Cruzeiro já estava perdendo, eu achei melhor que a gente confirmasse, né, o revés para a saída do Adilson do que se a gente empata ali, aí ia ter negócio de empate heróico e a gente ia perder mais alguns meses aí num trabalho que claramente não ia para lugar nenhum. Mas ficar pensando nisso antes do jogo e tal, eu realmente nunca fiz, cara. Nem com técnicos aí como o Abel Braga, que eu não gostava dele nem a pau, tá? Realmente não passei por isso, não. Eu sou muito babaca, cara. Eu sempre torço pro Cruzeiro ganhar, por mais que eu saiba que às vezes lá na frente uma vitória acaba saindo mais caro. O Mongolão pergunta: qual sua opinião sobre o desempenho do Marcelo Moreno? Grande Mongolão, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o Marcelo Moreno, assim, ele tá sendo muito prejudicado pela falta de qualidade do trabalho que o Adilson vinha desenvolvendo. Ele praticamente não teve oportunidades de finalização nos 5 jogos que realizou até aqui. A gente não pode desconsiderar que ele também perdeu algumas chances, né? No jogo contra o Coimbra ele teve uma boa bola de cabeça que acabou mandando por cima. No clássico contra o Atlético ele teve aquela cabeçada que o Vitor pegou e teve um chute também que ele foi meio fominha, bateu longe, ele pegou meio mascado. Mas assim, eu não consigo culpar o Marcelo Moreno, ele voltou agora, o time estava muito desorganizado, muito mal treinado, e eu acredito que a partir do momento que o Cruzeiro voltar, tendo um técnico, o Marcelo Moreno vai fazer muito gol e vai nos ajudar demais nessa campanha aí para voltar para a primeira divisão. E falo isso não só porque gosto do Marcelo Moreno, eu falo isso para todos os jogadores do Cruzeiro, talvez com exceção ao João Lucas, né? Eu acho que todo mundo vai subir muito de produção agora que o Cruzeiro tiver um senso de equipe, porque até agora, infelizmente, a gente não tinha e todo mundo sai prejudicado. O Denner Freitas
pergunta: o que aconteceu que o Grêmio vendeu o Tony Anderson por 15 milhões de reais e o Cruzeiro não recebeu nenhum tostão? Foi noticiado que o Cruzeiro tinha 20% dele. Mesmo não tendo nenhum percentual, o Cruzeiro deveria receber por ser o clube formador? Denner, obrigado pela pergunta. Por que o Cruzeiro não recebeu nada na venda aí do Tony Anderson do Grêmio para o Red Bull Bragantino? Primeiramente, porque o Grêmio vendeu apenas o percentual que lhe cabia, tá? O Cruzeiro tem 20% do Tony Anderson e continua tendo. O que o Grêmio vendeu foi os 50% que ele tinha adquirido por 500 mil reais, naquela cláusula ridícula que o Itair Machado colocou no empréstimo. Então é por isso que o Cruzeiro não recebeu grana nenhuma, porque o percentual que o Cruzeiro tinha, ele não foi tocado, ele continua sendo nosso. E a outra questão, né, sobre receber alguma coisa como clube formador, a cláusula de 5% para o clube formador, ela só existe em caso de transferências internacionais. Então, se o Tony tivesse sido vendido do Grêmio para o Red Bull Leipzig, por exemplo, para qualquer clube de fora do Brasil, aí sim existiria a cláusula de 5%, dividida entre todos os clubes que participaram da formação daquele atleta. Tem toda uma lógica de percentual a partir de cada idade. É uma questão meio complexa, mas nesse momento a transação foi feita de forma correta e o Cruzeiro realmente não tem nada a receber, porque o percentual nosso continua sendo do Cruzeiro. Então, se o Tony Anderson for vendido para fora, né, tem países como a Espanha, Inglaterra, que você não pode comprar um pedaço do jogador. Se você compra, tem que comprar ele inteiro. Se o jogador for vendido para um outro clube, o Cruzeiro acaba negociando também o seu percentual e aí recebe uma graninha. E a questão dos 5%, ele é retido pela FIFA, né, e tem que ser pago só em transferências para clubes entre países, tá? Só transferência internacional. E por fim, o Luan pergunta: entre as duas opções, ter ganho a Libertadores de 2009 ou evitado o rebaixamento em 2019, qual você escolheria? Luan, obrigado pela pergunta. Essa doeu, viu, cara? Essa foi uma pergunta que eu fiquei aqui uma meia horinha pensando, refletindo, questionando comigo mesmo, e até agora eu não tenho muita certeza de qual seria a resposta, tá? Mas eu acho que entre essas duas questões, evitar o rebaixamento teria sido melhor, porque o rebaixamento ele causa uma dificuldade muito grande para o clube, não apenas naquela temporada, mas no ano seguinte, por causa de uma mancha na história, né, uma queda para a Série B pela primeira vez, e tem a parte financeira também que ficou muito fragilizada com esse descenso. Até hoje, a derrota para o Estudiantes em 2009 foi a maior tristeza da minha vida enquanto torcedor. Eu acho que nunca vou ficar tão triste por uma coisa no futebol. O rebaixamento não me deixou tão triste quanto 2009, porque o rebaixamento foi em suaves prestações, né? A gente ficou 6 meses ali, meio que sabendo que o Cruzeiro ia cair, só que a gente não queria acreditar. Então, se eu pudesse evitar uma das duas desgraças, certamente seria evitar o rebaixamento, então, para que o Cruzeiro estivesse aí na Série A. A derrota da Libertadores foi muito dolorosa, mas já passou, né? Tipo assim, você perdeu uma final é muito triste, mas no ano que vem você tá lá disputando de novo, sabe? Você tem chance. E um rebaixamento é uma marca que vai ficar para sempre e você vai ter que remar muito até conseguir voltar, né, aquele patamar ali de primeira divisão, e vai ser o caso. A gente tá vivendo aí um ano duro e tende a ser assim até o final. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários para você também responder a essas perguntas, né, comentar aí com as suas opiniões e para deixar novas perguntas para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!